Olá, meus queridos, graça e paz a todos, uma boa noite, um feliz domingo. Olá, Flávia, tudo bem, minha querida? Bom ver que nós já temos um grupo de pessoas aqui, o povo está chegando. Quero desejar aí as mais sinceras e cordiais e boas-vindas a todos vocês que estão aqui nesse programa tão especial, esse programa onde nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Esses estudos têm nos reanimado, nos confortado e têm nos trazido esperança e têm nos trazido principalmente lições importantíssimas do nosso aprendizado, principalmente do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a você que está conosco aqui. Nós temos pessoas de diversas igrejas aqui representadas, então nós desejamos a você as boas-vindas. Eu gostaria de dar continuidade ao nosso programa de hoje, pedindo para nós fecharmos nossos olhos e fazermos uma oração especial. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela vida, pelos cuidados e pela sua proteção. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu de vida e de saúde. Nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor possa estar dirigindo essa reunião, que o Senhor possa estar com a mensageira de hoje e que nós possamos ter a certeza de que o Teu Santo Espírito estará falando ao nosso coração. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Ajuda-nos, Senhor, a ser mais semelhantes a Ti, especialmente ainda nesse início de ano. Pedimos que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, a estar mais perto de Ti. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E para dar continuidade à nossa programação, esse domingo, nós vamos cantar o hino O Espírito de Deus está nesse lugar. Vamos cantar, entusiasmar essa linda música que fala a respeito do Espírito Santo. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar.
está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está. Ok, olha só, tinha alguém que estava empolgadíssimo ali cantando ainda, né? Ficou muito contente de ouvir essa pessoa tá participando junto. Bom, nós temos hoje a nossa convidada especial, já é conhecida nossa aqui, a professora Edna. Ela é uma mulher extremamente atuante em vários ministérios da igreja. Ela tem uma paixão especial pela Missão Caleb, e também é apaixonada pelo Ministério da Mulher, casada com um sociólogo, Joel, e tem uma filha psicóloga, vive em Tocantins, e, infelizmente, nós queremos aqui trazer as nossas condolências à família. Eles perderam um cunhado essa semana. Não deve ser muito fácil, mas nós aqui queremos se solidarizar contigo, desejando aí as nossas sinceras condolências à família, que Deus possa estar aí trazendo conforto aí para toda a família. Professora Edna, seja muito bem-vinda. Você já conhece esse grupo de pessoas aqui. Temos pessoas aqui de Swindon, de Oxford, da Central, de Barking, da Igreja do Sul de Londres e de outros lugares aí também do Brasil e aqui do Reino Unido. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez aí. Que Deus possa usá-la poderosamente, como já usou as outras vezes e já tem usado. E que Deus abençoe muito aí a sua mensagem de hoje. Amém, pastor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente bem. Bom, graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui novamente, dando continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando, lendo, né, fazendo a reflexão da revista divulgada pela Novo Tempo, chamada Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. E é uma leitura realmente muito, muito envolvente, muito bonita, por sinal, né? Texto fácil, bem pontuada, bem específica. Nós já estamos no 3º capítulo, hoje é o 3º capítulo desse material, e realmente um material primoroso, orientado por Deus mesmo, para que nós pudéssemos ter acesso e aprender mais, e usufruir de tudo aquilo que o Senhor, de fato, promete e quer cumprir na nossa vida. Eu fico muito contente que nós tenhamos a oportunidade de fato, ter acesso a esse material. Eu estou tentando compartilhar, pastor, vocês conseguem ver? Sim, já está compartilhando aqui, já estamos aqui vendo. Compartilhando, aqui. Muito bem. Então, gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos, mais uma vez, levar nossos pensamentos a Deus e fazermos uma oração breve, para que Ele, de fato,
confirme a orientação do Espírito Santo sobre as nossas atividades aqui nessa noite. Vamos lá, então? Vamos orar? Deus querido, Pai de amor, nós te agradecemos porque estamos aqui ainda em boas circunstâncias para honrar e glorificar o teu nome. Nesse momento, nós vamos estudar sobre os símbolos que a Bíblia traz sobre o Espírito Santo. Que essa mensagem ela seja poderosa na nossa vida, nos nossos corações, que teu Santo Espírito abra as nossas mentes, nos dê clareza de visão, para que nós possamos compreender a extensão daquilo que o Senhor deixou para nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, os 2 primeiros capítulos dessa revista, ela vem, de certa forma, buscando mostrar a origem do Espírito Santo. Como o Espírito Santo pode ser identificado, qual é a sua origem, o que confirma a sua existência. Então, a gente percebeu que os 2 primeiros capítulos têm essa preocupação de deixar muito claro, muito cimentado para nós, que não haja dúvidas acerca dessa existência, acerca do vínculo do Espírito Santo com a Trindade, e, de fato, também que a existência do Espírito Santo é desde o princípio. Nós podemos ver isso nos 2 primeiros capítulos. Agora, nesse terceiro capítulo, a mensagem ela foca um pouquinho nas formas como o Espírito Santo se apresenta, ou é apresentado em toda a Escritura. Muitas vezes passa até despercebido da gente essas formas, essas representações, vamos falar assim. Então, hoje, o foco são os símbolos, as representações. Eu gostaria até de interagir um pouco com todos vocês, de perguntar o seguinte, aí quem se sentir à vontade pode responder, qual é o símbolo, assim, do Espírito Santo que é o mais conhecido? Quando fala assim, Espírito Santo, uma imagem, uma figura de Espírito Santo, praticamente todo mundo se lembra. A pomba branca. A pomba branca. A pomba branca. Né? A pomba branca, na verdade, ela se universalizou, não é isso? Ela se universalizou. Por que vocês acham que a pomba branca se universalizou? O que contribuiu com isso? A gente sabe que está na Escritura, lá, está na Bíblia, mas o que fez com que a pomba branca, essa imagem da pomba, se universalizasse? É muito comum, pelo menos no mundo cristão, a essa representação da pomba branca. O que vocês acham? A gente deve isso a quê, né? O que contribuiu, de fato, para isso? A pomba branca é símbolo de paz. No batismo de Jesus. Isso, no batismo de Jesus apareceu a pomba branca. Mas como é que ela chega até nós, assim, popular, vamos dizer assim? Porque do Espírito Santo, dos símbolos, a pomba é o mais pop, não é isso? É o que a gente mais conhece, é o que tem em todo lugar. Por que isso será? O que contribuiu, de fato, para isso? Além de estar na Escritura, de ser orientado por Deus, de João Batista ter visto, escrito sobre isso. Mais, o que vocês acham? Como é que ela vem séculos e séculos e séculos e séculos, uma imagem que se torna presente na nossa mente, na mente das gerações? A pomba branca é símbolo de paz no mundo. Símbolo de paz, ótima referência. A atribuição da pomba a um símbolo de paz muito utilizado entre as nações. O que mais? Nós tivemos uma contribuição muito interessante com isso. Uma delas é esse reforço positivo da pomba como símbolo de paz, que é utilizado. Então, programações, festividades, cerimônias, né? Tem as pombas sendo soltas, uma pomba sendo solta, principalmente relacionada à paz. Mas a gente deve bastante essa referência de estar na nossa mente, de ficar visível na nossa mente, ao desenho. Vocês concordam comigo? A imagem visual. A imagem visual, ela faz muita diferença em termos de aprendizagem. Ter uma imagem para mostrar faz muita diferença.
Então, e quem mais popularizou a imagem da pomba branca foi a Igreja Católica. Não é verdade? Porque se nós pensarmos assim nas representações que a Igreja Católica usa, dos seus símbolos, né, e de tudo aquilo que ela comumente usa, a pomba branca é uma imagem muito presente. Nos quadros, a gente encontra em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é feira, né, de mundo cristão, ou de mundo religioso, ou de arte sacra. A pomba, ela é, e ela é sempre atribuída a isso, ao Espírito Santo. Então, a pomba branca, ela acabou se tornando um símbolo no imaginário de muitas gerações, desde quando João Batista viu, naquele episódio, até hoje. Então, hoje, a nossa mensagem vem falar justamente disso, o poder e a força que tem o símbolo. E se nós observarmos, essa é uma metodologia praticada por Jesus. Jesus tinha uma preocupação muito grande de falar as coisas, mas a Bíblia fala muito assim que Jesus fazia os sermões, né? Então, ele sentava em um lugar, ou era cercado de gente em algum lugar, e ele falava com as pessoas. E ali não tinha o que a gente tem hoje, de equipamentos modernos, como a gente está usando aqui uma tecnologia que vocês veem em minha imagem, eu posso vê-los, que ajuda, favorece, né, essa questão visual. Não tinha alguém para desenhar para Jesus ir falando e desenhando. A Igreja Adventista usa muito isso para contar histórias hoje, né? Que vai contando uma história e vai surgindo um desenho gráfico, feito em computador, que vai desenhando as imagens, as figuras e tudo mais, e a gente vai ouvindo e vendo a imagem. Isso não existia na época de Jesus, não nessa agilidade, não nessa rapidez com que hoje a gente consegue fazer isso num programa de computador. Então, a forma como Jesus encontrava de fazer com que as pessoas tentassem mentalmente vincular aquilo que ele estava dizendo a uma imagem, eram as coisas cotidianas. Então, nós vamos observar que a metodologia de Jesus, ele procurava utilizar como recurso aquilo que as pessoas faziam, as ferramentas de uso do dia a dia. Então, a gente vai encontrar muito as informações agrárias, principalmente nas falas de Jesus, que era como o povo vivia. Então, ele vai falar da vinha, ele vai falar do campo, ele vai falar da semente, ele vai falar de particularidades, ele conta uma parábola e fala da semente de mostarda, por exemplo. Se nós formos estudar, a gente vai perceber que a mostarda tem um papel e um perfil muito específico naquela região. Então, por que a mostarda foi escolhida? Quais são as características que ela tem que, de fato, faz com que as pessoas associem o que está sendo dito com aquilo que eles vivenciam, com aquilo que eles praticam no dia a dia. E essa era uma forma de que eles não esquecessem a mensagem, de que a mensagem tivesse um papel especial na memória das pessoas. Então, hoje o texto, ele vem falando dessa escolha que a Bíblia tem de reportar o que está sendo dito, a mensagem a símbolos, a referências, para que a gente tenha um ponto, né, um lugar em que a gente possa associar a nossa memória e fazer isso de forma qualitativa. E a imagem visual, ela realmente revoluciona. É muito importante, quando se vai trabalhar, por exemplo, com o ensino, utilizar o recurso da imagem visual. Mas mais importante que utilizar o recurso da imagem visual, ou tão importante quanto, é que as pessoas pratiquem aquilo. E se a gente observar a mensagem que fala, por exemplo, do Espírito Santo, do trabalho, da missão, todas as orientações que nós ouçamos, que a gente aprenda, que a gente leia, que a gente manuseie, que a gente marque, que nós conversemos uns com os outros, que a gente se reúna em pequenos grupos e conversem sobre aquilo, que a gente fale para o vizinho, que nós tenhamos algum tipo de prática acerca daquilo. Nem que seja a prática de ouvir algo e transmitir aquilo para outra pessoa, compartilhar com outra pessoa, que é uma forma de que eu manter aquilo na mente também. Quanto mais eu falo sobre algo, mais eu aprendo sobre aquilo, menos eu tenho chance de esquecer. E por quê? Porque a nossa memória, ela funciona da seguinte forma: aquilo que é
utilizado, que eu de fato compreendi, que eu utilizo, que eu consigo aplicar na minha vida cotidiana, vai ficar sempre presente na minha memória. Aquilo que eu pouco utilizo, aquela informação que eu ouvi, segunda-feira, e não utilizei, não associei com nada que eu faço, não tem uma utilidade prática para mim, por exemplo, a chance que eu tenho de esquecê-la é enorme. Ela ficar perdida e a memória ela vai se renovando, porque para que a gente não fique com o cérebro muito cheio, então ela tem, de fato, fica uma limpeza que ela própria faz, de fato fica aquilo que tem uma importância maior. Nós estamos utilizando, que nós conseguimos associar assunto com várias coisas da nossa vida, da nossa lida. Então, as informações elas vão ficando mais presentes na memória, elas vão se tornando mais fixas na nossa memória a partir dessas relações. Jesus usava essa metodologia porque ele nos conhece, ele sabe como nós fomos criados. E depois, a própria psicologia e a própria pedagogia, né, a área aí dos professores, vai mostrar isso. E se eu só ler um material, eu leio a Bíblia todo dia. As chances que eu tenho de aprender aquilo que eu estou lendo, só lendo todo dia, 10%. Porque se eu não fixar aquela informação com algum tipo de referência que torne aquilo utilizável para mim, aquela informação desaparece. O versículo bíblico que eu tento decorar, ou qualquer outra coisa. Então, aquela informação desaparece. Eu esqueço o nome de um personagem, eu esqueço a passagem bíblica, eu esqueço. Porque a memória vai se renovando, vai colocando coisas mais significativas, mais importantes, mais utilizáveis na frente. O que eu estou usando, eu estou manuseando, eu estou tornando aquela informação mais importante. Se eu ouço alguém falando, como vocês estão me ouvindo aqui, a chance de vocês aprenderem o que eu estou ouvindo, vocês vão ficar com 20% do que eu vou falar. Só ouvindo. Isso Jesus tinha essa preocupação lá com as suas falas, quando ele estava aqui na Terra. Ele falava, mas ele utilizava alguns recursos, era para as pessoas não terem só essa parcela de compreensão, 20%. No tempo de Jesus, isso aqui não estava especificado, mas o Senhor sabia qual é a nossa forma de compreender as coisas. Nós precisamos disso. E aí, se eu observar a situação específica, eu aprendo 30%, aquilo fica 30% reservado na minha memória. Mas a partir do momento, quer dizer, então se eu olho uma imagem, se eu vou e leio e olho a imagem, mas se eu vejo e ouço, então Jesus falando, dizia assim, tá vendo? Olha aí os campos, porque os cenários de Jesus eram esses. Tá vendo aqui esse mar? Vendo a força dessa água? Então, Jesus falava o exemplo, Jesus contava a história, mostrava o cenário que tinha ali ao redor. Vejam aquela árvore, vejam uma situação assim, sabe? Quando vocês estão colhendo, isso associado faz com que a gente retenha na memória 50% de tudo que a gente ouvir, ver ou associar a algo que nós praticamos no dia a dia. Então, a chance da gente aprender é maior quando nós vemos o símbolo, quando a gente vê a imagem, quando nós manuseamos aquilo. Se eu aprendo aqui, mexo, vejo o símbolo e aprendo, sento com o pastor, digo, pastor, eu li na Bíblia, eu ouvi alguém falando sobre uma situação, depois eu fui lá, eu mexi naquilo e eu realmente vi que dá certo. O que você acha sobre isso? Essa troca vai me fazer ampliar a minha informação, reforçar o que eu tinha aprendido, e isso vai me levar para uma aprendizagem de 70% daquele assunto. Se eu pegar tudo isso, pôr minha Bíblia debaixo do braço, formar dupla missionária, sair e for contar isso para outras pessoas, e ter estudo bíblico, e pregação, e fazer culto familiar em casa e tudo mais, isso aumenta para 80%.
E se eu me dedicar, de fato, a fazer isso todos os dias da minha vida, isso é quase 100% de aprendizagem, é 95%. Isso é testado em sala de aula, né? E é isso que também justifica os estágios nas várias áreas, né? Na enfermagem, na psicologia, nas várias áreas que tem estágio. O aluno fazer aquilo, colocar em prática aquilo que ele aprendeu, porque aí realmente ele vai ter uma aprendizagem completa. Jesus não explicava tudo isso aqui na Bíblia, mas Jesus conhece o nosso cérebro. E era assim que ele tratava, então, e a Bíblia, nós vamos notar que a Bíblia toda tem essa preocupação. E por que eu estou dizendo isso? Porque os símbolos, eles são muito importantes. A simbologia é uma outra coisa importante, ela não é sem significado. Então, não é só um símbolo porque é um símbolo. Inclusive, é uma das coisas que a gente precisa prestar atenção bastante sobre isso. Eu vejo que, de vez em quando, a igreja faz umas discussões acerca de camisetas, né? E a camiseta virou um objeto, assim, que é universal. E é um vestimento universal. E a camiseta também tem uma estamparia, e que também é universal, assim. As tribos, os grupos, usam a camiseta quase como um cartaz, um outdoor de determinadas posturas, que diz o que elas pensam, o que elas representam. E as pessoas fazem isso hoje com as tatuagens, fazem isso com as camisetas, fazem isso, né, com várias coisas que são emblemáticas de uso cotidiano, porque os símbolos carregam mensagens muito importantes. E a nossa mensagem de hoje é nesse sentido. Os símbolos carregam mensagens muito importantes. Quais são as mensagens que os símbolos que representam o Espírito Santo querem dizer para nós nessa tarde? Bem, e o texto diz assim, olha, onde é que a gente encontra uma das primeiras referências dizendo que o Espírito Santo, ele de fato, ele tem essa simbologia toda. Não é só Espírito Santo que a gente vai encontrar na Bíblia, mas esse nome Espírito Santo atribuído a várias outras simbologias. A primeira das referências apontada no material está lá em Isaías 11, de 1 a 2. Fala que é Isaías falando sobre a profecia de que o Messias viria. E aí ele diz lá que esse Messias ele seria cheio do Espírito Santo. E aí ele diz assim, mas esse Messias, né, além de ser cheio do Espírito Santo, ele também ele tem outras características. E aí ele diz assim, ele é cheio do Espírito Santo e atribuiu nomes a esse Espírito Santo. Eu, particularmente, não conhecia toda essa nomenclatura, aqui atribuída por Isaías. Fiquei muito impressionada. Então, ele diz, 1, Espírito do Senhor, 2, Espírito de sabedoria, 3, Espírito de entendimento, 4, de conselho, 5, de fortaleza, 6, de conhecimento, de temor. Então, ele diz, ele tem o Espírito Santo e atribui ao Espírito Santo 7 outras nomenclaturas. Uma outra coisa que a gente vai perceber é que essa questão do 7 é recorrente. Tudo que é atribuído aqui ao Espírito Santo culmina com o 7, né, com o número 7. Então, são 7 nomes do Espírito Santo que nós vamos encontrar em Isaías. Lá em Apocalipse, nós vamos encontrar falando que existem 7 Espíritos de Deus. Também esse Espírito ele se comunica com as 7 lâmpadas que estão acesas diante do trono. Luz, lâmpada, luz, azeite, que na Bíblia também tem muita referência. E lá em Apocalipse também a gente vai encontrar que existem 7 olhos do Cordeiro, eles são enviados para a Terra. A gente percebe essa questão do número 7 muito recorrente aqui, e atribuída ao Espírito Santo de várias formas. E a gente já sabe que o número 7 na Bíblia significa perfeição. Bem, a primeira questão que eu gostaria, com base nessas questões,
que nós pensássemos um pouquinho, que vocês pudessem falar, é o seguinte, para a gente pensar em comentar agora. O Espírito Santo atuou no passado, na vida dos patriarcas, dos profetas, atuou na vida de Cristo. O Espírito Santo deseja agir hoje em nós, na nossa vida. Mas ele não vai fazer isso sem a nossa permissão. Essa é uma mensagem que a gente já aprendeu nos outros livros que nós lemos, nas outras discussões que foram feitas aqui, nos outros estudos. Ele não vai fazer isso sem a nossa permissão. Para que o Espírito Santo atue na nossa vida, é preciso uma atitude simples, mas necessária. Que atitude é essa? Que atitude nós estamos falando? Quem gostaria de responder, comentar? Qual é a atitude esperada de nós para que o Espírito Santo possa fazer parte da nossa vida? Gostaria? Precisamos buscar, desejar. Precisamos buscar, desejar. O que mais? Acrescenta. Ouvir a voz dele. Ouvir a voz. O que mais? Precisamos pedir. Pedir que o Espírito Santo age em nós, dar autorização e alta e clara voz, pedindo o poder do Espírito Santo para nós. O poder do Espírito Santo vai ser nos dado. O poder do Espírito Santo. Pedir o batismo do Espírito Santo na nossa vida. Batismo do Espírito Santo. Abrir a porta do nosso coração. Abrir a porta do nosso coração. Todas essas atitudes, todas as questões que foram colocadas, elas são necessárias. Mas a primeira delas é abrir a porta do coração. Porque se o nosso coração não estiver aberto, o Espírito Santo não tem como entrar. Ele só vai entrar com permissão clara, explícita. Pode até ser que eu não sinta vontade. Eu tenho que dizer isso para ele. Eu mesmo, por mim mesmo, como dizia Paulo, né? Eu não sinto vontade, mas eu sei que eu preciso. Faz a obra em mim. Faz com que eu sinta vontade. A gente precisa ter essa abertura, essa possibilidade, né? Precisa dar essa possibilidade. Lá em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Interessante que a gente sempre atribui essa mensagem como se fosse para outras pessoas, né? Raramente nós atribuímos para nós mesmos, mas é uma mensagem para nós mesmos. Eis que estou à porta e bato. Quer dizer, só vou entrar se abrirem a porta para mim. Então, para que o Espírito Santo possa atuar na nossa vida, como atuou com os patriarcas, como atuou com Cristo, é necessário que nós, de fato, abramos as portas, né? Então, eu vejo aqui na Bíblia, nós temos além dessas referências, nós temos 7 símbolos atribuídos ao Espírito Santo, que o nosso capítulo 3 aponta aqui para nós, de forma muito clara, e aí nós vamos abordar rapidamente cada um deles. O primeiro deles é o Espírito Santo na forma de sopro, ou de vento. Os 2 primeiros símbolos, eles estão associados à vida, à condição necessária de existência. A gente sabe que o ser humano fica alguns dias sem água, consegue sobreviver, né? Alguns dias sem água, consegue sobreviver muitos dias até sem comida, mas sem ar, são poucos minutos mesmo, pouquíssimos. Sem ar, realmente, nós morremos fácil. E aí, a ideia aqui é essa ideia de ser essencial à vida, né? O Espírito traduzido como vento, como ar, como sopro. E qual que é a obra, né, do Espírito Santo nessa perspectiva, nessa simbologia? Comunicar vida nova, quer seja a vida nova da criação, quando foi criado o homem, nós vamos ver aqui, ou da recriação, quando nós nascemos de novo. Quando nós abrimos as portas do nosso coração, entregamos a nossa vida para Deus, aí resolvemos que vamos ter uma nova vida, tanto na vida da criação como na vida da recriação. Aí a referência
que o texto faz do Espírito Santo como sopro é da criação mesmo de Adão, é da criação do homem, que está lá em Gênesis, né? E aí lá diz, e aqui o estudo ele traz algumas perguntas e ele diz assim: como a Bíblia descreve a criação do ser humano? A gente vê lá em Gênesis que a Bíblia fala que o homem foi criado pelo sopro divino. E aí o boneco criado ao boneco foi dado vida. Jó faz uma referência muito interessante lá em Jó 33:4, essa questão com ele diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro de Todo-Poderoso me dá vida. Inclusive, a Bíblia traduz isso como alma, e o homem se tornou alma vivente. Não é isso? Então, aqui o Espírito Santo é simbolizado pelo ar, do vento, do sopro, traz alma e fôlego de vida para o homem. E a segunda experiência do Espírito Santo como sopro, ou como brisa, que agora aqui é apresentada, é o encontro de Jesus com Nicodemos. E aqui fala isso, né? Que Jesus, nesse encontro, ele comparou o Espírito Santo com um vento, e que o cenário era exatamente, naquele momento havia uma brisa suave que envolvia os dois, né? E que podia ser sentida ali. E aí, aqui fala que esse vento ele tem um efeito regenerador, no sentido de restaurar, de conceder nova vida, ou de restaurar a imagem de Deus. Aqui, em outro momento, Jesus diz aos discípulos, também dizendo assim: olha, eu vou enviar para vocês o meu Espírito, para que vocês possam pegar. E aí Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebereis o meu Espírito Santo. Também a ideia do Espírito Santo como sopro, né? Então, aqui, essa ideia, esse símbolo do Espírito Santo como sopro, aponta, então, o Espírito Santo como uma brisa suave, como é o caso desse encontro com Nicodemos, como forte, como a gente já conhece na ideia do Pentecostes. Mas, em todas as situações, o Espírito Santo como sopro, ele é o sopro da vida espiritual, sem o qual nós não podemos sobreviver. O segundo símbolo é a água. E aqui a água também é apresentada como essencial para a vida. E aí a água vem com aquelas características de purificação, de reânimo, de fazer crescer, né? No caso, por exemplo, das plantas. E aí a passagem bíblica que é utilizada é uma passagem que fala sobre a festa dos tabernáculos, em que o sacerdote, por 7 dias, ele pegava a água do tanque de Siloé e num cântaro, né, num vaso de ouro, e ele descia ali o templo e enchia esse cântaro e lavava, né, jogava essa água ali na base do altar dos sacrifícios. Ele fazia isso por 7 dias. O 8º dia ele não fazia. Ele erguia o vaso, o cântaro vazio, e indicava os anseios do povo. Então, ele fazia um ritual de purificação ali na festa do tabernáculo. E a referência que é trazida aqui é exatamente que Jesus, numa dessas situações, exatamente no dia que o sacerdote não jogava água, que era o 8º dia, Jesus disse: se alguém tem sede, vem a mim, né, e do seu interior vai fluir a água da vida. Aqui ele se referindo ao Espírito Santo também, ao Espírito Santo como água, num símbolo, né, do Espírito Santo como água. E o terceiro símbolo é o símbolo do azeite, ou do óleo. É um dos bem conhecidos também do Espírito Santo. Talvez o segundo depois da pomba, né? A parábola aqui usada é onde a referência do azeite e do óleo no Novo Testamento tem muita força, que é a parábola das 10 virgens. E todos nós conhecemos a parábola das 10 virgens. E aqui pergunta assim, na parábola que diferenciava as virgens prudentes, o que diferenciava as virgens prudentes das nécias?
lá em Mateus 25, de 1 a 4. Né? A parábola a gente conhece, e aí faz o azeite como símbolo do Espírito Santo. A gente sabe que as virgens vinham, eram 10 virgens, e todas elas tinham azeite na lâmpada, mas a cerimônia se atrasou, o noivo se atrasou, e aquelas que não foram prudentes, não trouxeram azeite a mais, né, um reforço de azeite, vamos dizer assim, perderam a oportunidade de acompanhar a festa, porque elas não tinham, de fato, como iluminar, não tinha como acender as suas lâmpadas, porque não tinha azeite. Então, o azeite vem com essa simbologia associada à luz, ligada à luz. Então, a luz que ilumina. Em vários textos bíblicos, desde o Êxodo, o azeite ele tem essa referência de luz, de claridade, de manter chama viva, né, de manter aceso, bem nessa ideia mesmo, né, de manter aceso. Então, em outras passagens bíblicas, o azeite também vai ter uma ideia de consagração, de unção, de separação. E aí a gente pode pegar o exemplo de Samuel, o exemplo de Jesus, de quem era ungido com o azeite, era separado, tinha uma vida diferente. E o azeite vai ter, então, essas referências, de manter a chama acesa, de iluminar, de manter a luz acesa. Em alguns momentos, a gente vai ver a luz se referindo à palavra, e o azeite como esse lugar de manter a luz, a palavra acesa, a palavra viva. E esse, então, é o terceiro símbolo. O quarto símbolo é o fogo. O fogo também é conhecido. Em algumas referências, a gente tem o fogo assim, muito presente. A gente observa que em muitas histórias bíblicas o fogo faz parte do cenário, né? Então, o que é isso? O fogo ele tinha uma importância religiosa na cultura religiosa do povo de Israel. Então, era algo que, ao ser utilizado como símbolo, as pessoas sabiam do que elas estava sendo dito, porque tinha a ver com as práticas que eles tinham, né? Eles tinham a ver com aquilo com o imaginário e com o dia a dia, o cotidiano deles. Essa a importância aqui dos símbolos. Os símbolos eles se relacionam, eles se comunicam imediatamente com aquelas questões que o povo fazia, com aquilo que o povo utilizava. Quem é que não tinha uma lâmpada em casa? Quem é que não tinha azeite em casa? Quem é que não sabia, né, a utilidade, as múltiplas utilidades do fogo? E assim por diante, né? Aqui, biblicamente, o fogo pode representar a presença de Deus. Em Êxodo, a gente vê bastante isso, ali com o povo no deserto. Pode significar também proteção, providência, também vem do Êxodo, e representa também purificação. A gente vai ver no Novo Testamento o fogo sendo muito abordado como purificação. E aí a gente percebe uma questão muito interessante. João Batista, falando, das suas falas, em um dos seus discursos, ele disse que ele estava batizando com água as pessoas, mas que Jesus batizaria as pessoas com fogo. Aí, com essa ideia de fogo, iluminar, fogo para aquecer, fogo para limpar, fogo para purificar. Interessante que o fogo aqui não aparece com a ideia de ser destruidor. Importante a gente destacar isso. Nós sabemos o poder destruidor do fogo, né? O fogo destrói mesmo, queima tudo. Se tiver que renovar, que descascar, que descamar o fogo, pronto para isso, né? Mas o fogo não é apresentado aqui por esse lado que o fogo tem, que é o lado destruidor. Pelo contrário, o fogo vem no sentido ou de acolhida, de proteção, de limpeza, de purificação, e não de destruição, né? E aí a gente percebe a alusão que é feita em Hebreus, né, quando é dito que Deus é como fogo consumidor. E aí o texto atribui isso à santidade divina de Deus, quer dizer, essa essência do fogo, que Deus é capaz de purificar, é capaz de prover, é capaz de santificar,
e é presente, está ali, ele aquece, a sua presença aquece. E é interessante que uma outra referência que o fogo vai aparecer na Bíblia como importante para perceber, associada ao Espírito Santo, são as línguas de fogo que foram vistas no Pentecostes. E foram vistas mesmo, né? E as pessoas falam que viram as línguas de fogo no Pentecostes, quando houve o derramamento ali do Espírito Santo, na situação ali do Pentecostes. E aí, então, está escrito lá em Atos, e a ideia, então, vem que, se nós somos o nosso corpo, templo do Espírito Santo, esse corpo precisa ser continuamente purificado, perdoado, ele precisa ser santificado o tempo todo. E Paulo faz um lembrete para a gente lá em Tessalonicenses sobre isso. Não apagueis o fogo do Espírito. E aqui a gente pode linkar, né? Nós podemos não apagar no sentido de manter a nossa santidade, de construir isso diariamente com Jesus, a nossa santidade, no sentido também de não deixar que morra o fogo, né? Ou a luz, vamos dizer assim. O quinto símbolo, a pomba, o pombo. E eu não sabia, mas o texto diz que o pombo, né, ou a figura, né, desse animal aparece na Bíblia, escrito no Antigo Testamento, 32 vezes. A pomba, ou o pombo, né, o animal, ela é utilizada não só como alimento, em alguns grupos, em algumas comunidades, há no mundo grupos que apreciam, né, comer o pombo, comer a carne, né, do pombo, mas ele também era utilizado como pombo-correio, que a gente fala, né, como mensageiro. Treinados, animais treinados como mensageiros. A gente vai ver isso muito recente, século XX, como estratégia de guerras e assim por diante, né, de grupos que lutam um contra o outro e assim por diante. Mas, para nós, a referência mais significativa, a inesquecível, que fica imortalizada nos desenhos, que a gente consegue ver aí na cultura religiosa, né, na arte sacra, vamos dizer assim, no mundo todo, no mundo cristão, é a pomba descendo sobre a cabeça de Jesus na ocasião do seu batismo. E é essa referência que o texto traz, né, do batismo, como foi mencionado por vocês aqui no começo. Jesus, o cenário é Jesus está no Rio Jordão, e ele é batizado, e logo após o batismo, a pomba aparece sobre ele. E João Batista viu, né? Só que aqui interessante, e fala assim, que naquele momento o Espírito pairou sobre as águas do Rio Jordão. E 4.000 anos antes, o Espírito também pairou sobre as águas quando foi criar o homem. Interessante isso, né? Como isso se ligam esses fatos. E esse episódio ele já tinha sido profetizado 6 séculos antes por Daniel, né? De que aconteceria exatamente assim. O Espírito se manifestou no batismo de Jesus por meio mesmo da pomba, porque o João Batista testemunhou, ele diz, eu vi o Espírito descer como pomba e pousar sobre ele, lá em João 1,32. E qual é a referência que a gente tem? O que a pomba simboliza? Já foi até dito aqui, uma delas é paz. Hoje, para nós, no mundo contemporâneo, a pomba tem essa referência nas múltiplas comunidades, né, pelo mundo inteiro. Essa referência. E não muito distante, cabe a gente lembrar que lá em Gálatas, quando vai falar dos frutos do Espírito, um dos frutos do Espírito que nós precisamos aprender a desenvolver, a receber e a desenvolver, é o Espírito de paz. Então, está muito presente uma dessas características do Espírito Santo. Mas uma delas é de inocência ou de pureza, no sentido de purificação mesmo, e aqui o texto faz uma referência interessante. E Jesus poderia, por exemplo, fazer ele mesmo a pomba aparecer na cabeça dele, ele tinha poderes para isso, mas isso não foi feito assim.
os céus, né, Deus enviou a pomba. E era oportuno que fosse dessa forma, para mostrar que a pureza que a pomba representa, ou que o espírito representava ali na figura da pomba, nós só vamos conseguir realmente se ela for comunicada do céu para o homem. Precisa ter essa relação e essa ligação. E a pomba no sentido de mensageiro mesmo, de alguém que leva a mensagem, que traz boas novas. Naquele momento ali também representava essa força que o evangelho ia ter a partir daquele momento de ser divulgado, de ser levado a partir do ministério de Jesus Cristo. O sexto símbolo são das chuvas, a chuva serôdia e a chuva temporã, estão registradas ali em Joel, em Salmos, uma que antecipava ao plantio, que era de preparação, que representava a preparação para a terra, né, que a terra ficava boa para o plantio, e a outra que dava força para que a planta, de fato, desse o fruto que precisava e ficasse bom para a colheita. Então, era a maturação para a colheita. E aí, essas duas chuvas, elas são muito simbólicas, e elas aparecem para a gente aqui em dois momentos muito significativos, no Pentecostes e depois lá em Apocalipse, quando fala ali do desfecho final, que vai acontecer a chuva serôdia. E aí o profeta Joel, ele faz um convite para a gente, ele diz, olha, alegrai-vos, porque está anunciada, né, a obra do Espírito Santo, e ela vai acontecer, vai ser derramada, e vai vir com característica de restituição, fartura, satisfação, bonança, de boas novas. Então, as chuvas, elas têm essa característica de preparação do solo, de preparação para a colheita, de preparação para o plantio. Nós agora estamos no momento de preparação mesmo para a colheita, né? Aguardando a chuva serôdia e trabalhando pela chuva serôdia. E aí, o último, para encerrar, de penhor e garantia, que é associado mesmo à transação comercial, que era muito comum na época. E a palavra penhor aqui vem nesse sentido de prestação, de depósito, de garantia, que refere-se a um pagamento inicial, que garante ao beneficiário o pagamento integral. Por exemplo, aqui no Brasil, comercialmente, funciona assim, o setor de penhor dos bancos, a pessoa precisa de um dinheiro, ela não tem esse dinheiro, não tem como fazer empréstimo no banco, então ela vai e leva uma joia, por exemplo, um objeto que o banco, que esteja na lista ali dos recolhíveis pelo banco, leva uma joia, um anel, sei lá, uma pulseira, alguma coisa muito valiosa que ela tem, ou valiosa, e ela pega o valor em dinheiro e deixa aquele objeto como penhor. Ali é a garantia de que o banco não vai ter prejuízo. Se a pessoa não conseguiu o dinheiro a tempo, né, do que foi acordado, aquela joia fica ali, aquele objeto fica como pagamento, porque ela tem o valor semelhante ao que está sendo emprestado. E é essa a ideia mesmo de penhora, que é utilizado nessa perspectiva comercial, né? E aí o Espírito Santo aqui aparece como sendo dado para nós como um penhor, quer dizer, uma garantia de que nós vamos ter o dom pleno da salvação na volta de Jesus. Então, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. O Espírito Santo aqui é como penhor nesse sentido, olha, vocês são separados, vocês são selados, e vocês são a representação mesmo. Então, o Espírito Santo é essa representação de que eu estou com vocês, é a garantia de que eu estou com vocês, e que eu estou acompanhando vocês. E aí que o texto ele encerra esses 7 símbolos, né, do Espírito Santo. Talvez alguns a gente não tenha tido assim, a oportunidade de pensar muito sobre eles, ou de avaliar, de fato, como eles são representativos na Bíblia. E aí eu gostaria de fazer 2 coisas com vocês rapidamente. A primeira é trazer essa mensagem, que é do Michael Green, que é colocado no texto, do que ele fala sobre o Espírito Santo, que diz assim: nós nos acostumamos a esperar que o Espírito de Deus fale em um sussurro suave.
não em um vento estrondoso. Nós o buscamos nos estímulos dos nossos corações ou nas resoluções das nossas comissões, das nossas atividades, principalmente as religiosas. Estamos em perigo de esquecer que é sobre Deus que estamos falando. O Deus que nos criou, o Deus que nos sustenta, tem direitos soberanos sobre nós. O que ele quis dizer com isso? O que vocês acham? O que a gente pode tirar desse pensamento aqui, rapidamente? Nós nos acostumamos a esperar que o Espírito de Deus fale em sussurro suave, não em um vento estrondoso. Nós o buscamos nos estímulos dos nossos corações e nas resoluções das nossas comissões. Estamos em perigo de esquecer que é sobre Deus que estamos falando. O Deus que nos criou, o Deus que nos sustenta e tem direito soberano sobre nós. O que isso quer dizer? O que vocês acham? O que ele está querendo dizer aqui? Como é que a gente pode entender essa fala do Michael? Escrevia, né, que ele faleceu em 2019, ele escrevia sobre o Espírito Santo. Posso falar? Eu acho que às vezes a gente fica achando que o Espírito Santo é só aquela vozinha que fala no ouvido da gente, faz isso, aquilo, e a gente se esquece de que ele é Deus. Ele é poderoso, ele é onisciente, onipotente, e ele está fazendo tudo para nos salvar, tudo. Assim como Jesus já fez a parte dele, né, ainda continua fazendo no santuário, agora é o Espírito Santo que está realmente lutando com a gente. E a Bíblia mesmo fala que é com ruídos, né, inexprimíveis, que ele fala mansinho, mas às vezes ele quer gritar com a gente, ele quer realmente fazer barulho, ele quer chacoalhar a gente, né, para... Muito bem. E mais? Gostaria de comentar mais? Eu gostaria, eu penso assim, como diz no final, é Deus que nos criou, nos sustenta e Ele tem todo o direito sobre nós. Então, Deus, o Espírito Santo vai atuar em cada um de nós conforme Deus deseja, conforme Ele vai decidir, na altura que Ele sabe que tem que agir e de uma maneira que Ele sabe que aquele seu filho vai entender que é o Espírito de Deus que está a falar com ele. Não nunca como a gente espera ou na altura que a gente acha que o Espírito Santo tem que agir. Porque Deus, Ele conhece, e a palavra-chave para mim é Deus nos criou. Ótimo. Tem mais? Mais alguém gostaria de comentar essa frase? Ele atua em nós para nos mostrar do pecado e fazer a parte final da obra que Jesus começou para terminar para a nossa salvação. Ótimo, muito bem. Então, eu percebo aqui, hoje o texto ele traz para a gente várias, além do Espírito Santo de várias formas, em várias simbologias, ele também traz outras características do Espírito Santo. Nós vimos assim, Isaías apontando ali 7 outros nomes para o Espírito Santo, o Apocalipse apontando outras, né, olhos e outras características. Vimos aqui esses 7 símbolos. Isso, para mim, mostra que o Espírito Santo não tem uma única forma de agir. Muito bem, como foi dito aqui. Ele tem várias formas. E ele vai agir de acordo com a necessidade. A gente está estudando lá sobre os frutos do Espírito, os dons do Espírito, a gente percebe muito isso. Os dons do Espírito não são os mesmos, eles não são atribuídos às mesmas pessoas, e que eles são a intensidade do que vai acontecer de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a necessidade.
nem sempre é de acordo com aquilo que nós gostaríamos ou sentimos. Porque nós podemos ter, na maioria das vezes, temos uma percepção muito errada acerca da situação. Então, principalmente agora, na chuva serôdia, o Espírito vai agir de acordo com a necessidade. Como ele fez na temporã, do Pentecostes, e tocou pessoas que os discípulos nem imaginavam que pudessem e que mereciam ser tocados. Então, que o Espírito vai agir de acordo com a necessidade, porque Deus, é nosso Criador. Para encerrar, pastor, eu gostaria que a gente fizesse aqui um remember, né? Dar uma relembrada aqui. Se nós fôssemos conceituar o Espírito Santo com base no que o texto apresentou para a gente, que são os 7 símbolos do Espírito Santo, deve ter muito mais, mas esses 7 apresentados aqui, nós conseguiríamos conceituar o Espírito Santo com apenas uma palavra. Eu juntei vento e água, porque eles têm um mesmo sentido, embora a água tenha uma representatividade de mais de uma palavra. Mas vento, se nós pudéssemos conceituar o Espírito Santo em uma palavra, vento e água seria qual palavra? Ou sopro e água seria qual palavra? Para conceituar o Espírito Santo. O Espírito Santo quando ele é vento e água, ou sopro e água, ele é... Qual é a palavra que a gente poderia atribuir aqui? Uma tempestade? Pode ser tempestade. Quem mais? Onipresente. Onipresente. Mais alguma? Alguém falou bem baixinho. Oi? Vida. Vida. Muito bem. Azeite, o óleo. Se nós fôssemos falar o Espírito Santo, quando ele está sendo relacionado a azeite e óleo, qual é a palavra que a gente pode usar para conceituar o Espírito Santo aqui? Unção. Unção. Vamos lá. Quem mais? A Flávia mencionou. Palavra. Do A próprio Flávia texto, mencionou gente... luz. A Flávia mencionou luz. Luz, alguém falou luz? O que mais? Consagração, vocês acham que daria certo? Podemos usar consagração aqui? Sim. Eu acho que pode. Espírito Santo como fogo. Qual é a palavra que conceituaria Espírito Santo como fogo? Purificação. No nosso texto. Qual? Purificação. Purificação. Mais alguma? Muito atribuída, vamos lembrar um pouquinho do povo de Israel. Qual é a outra palavra que a gente poderia aqui? O povo de Israel no deserto. Também a orientação, porque o pode fogo ser orientação. Orienta. Proteção também. Muito bem. Espírito Santo como pomba. Pelo menos 3 que nós trabalhamos aqui no texto. Paz. Paz, que foi mencionada. Pureza. Pureza. Eita, falamos. E a outra? Sai. Mensageiro, boas novas, né? E as chuvas? Espírito Santo como chuva. 2 palavrinhas, pelo menos. Bênção. 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 Outra. Qual o sentido que o texto quis dar? Ó, uma era preparação, e a outra? Pregar. Limpeza. Limpeza. Eu ainda não consegui ouvir. Limpeza. Não ouvi mesmo. Limpeza. Limpeza. Agora eu ouvi. Ótimo. Então, aqui. E, por último, penhor. Se a gente fosse conceituar o Espírito Santo como penhor, ele está representando o que aqui, segundo o nosso texto?
Garantia. Garantia. Essa é a palavra-chave mesmo. E a outra? A proteção. Proteção, mas tem uma outra bem mais específica. Vou colocar aqui. Certeza, é. Certeza. E é isso. Essa é a Segurança. mensagem de hoje, que o texto quis mostrar para a gente. E o Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo representam, e o que eles representam para nós, a nossa vida, devem representar para nós, para a nossa vida, e que nós devemos buscar sempre. Ter tudo isso em nossa vida, a partir do Espírito Santo. Pastor, é com o senhor. Obrigado, minha querida professora. Foi muito bom, uma bênção aí a mensagem de hoje, como sempre. Vamos, então, convidar os nossos queridos irmãos que estão com a gente aqui para cantar o hino Espírito Santo. Vamos cantar bem, entusiasmar essa linda música, e depois a irmã ora no final para nós, por gentileza. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar As águas tranquilas que correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui.
Vamos orar, então? Oremos. Deus querido, Pai de amor e de misericórdia, graças te damos por mais um dia. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, conhecer mais sobre Ti, sobre o Teu Santo Espírito. Maravilhoso Tu és, Senhor, por se preocupar conosco, com a nossa forma de aprendizagem, por nos deixar mensagens tão maravilhosas e nos mostrar tudo isso, toda essa dimensão que o Espírito Santo pode ter, pode alcançar, e tudo aquilo que nós possamos usufruir, se nós tivermos a sua companhia. Capacita-nos, Senhor, para que nós possamos usufruir tudo que o Espírito Santo pode nos dar. Todas as bênçãos, que possamos desenvolver uma vida tão próxima, tão íntima, com o Teu Santo Espírito, de modo a ter a companhia presente do Senhor Jesus. E estarmos hábitos para desenvolver a obediência de fé mencionada por Paulo. Que o Senhor possa estar conosco, com cada um de nós. Que essa mensagem de hoje, ela possa ficar em nosso coração, em nossa memória. Que nós possamos nos fortalecer através dela, possamos nos renovar através dela. E que o Teu Santo Espírito possa nos purificar e fazer de nós instrumento em Tuas mãos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos. Irmã Edna, nós queremos, em nome das igrejas aqui da Inglaterra, agradecer imensamente a senhora por ter disponibilizado o seu tempo, o seu domingo, né, o tempo de estudo para estar conosco aqui. Nosso muito obrigado. Deus possa continuar abençoando muito, muito a sua pessoa, a sua família, e que realmente esse estudo possa fazer grande diferença na nossa vida. Deus abençoe muito, 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 e nós agradecemos aqui imensamente aí, em nome das igrejas aqui. É sempre uma boa oportunidade. Fico muito feliz de poder colaborar. Aprendo muito também com todos. Amém. Muito obrigado.